A sua santa vozinha já dizia, né? De boa intenção, o inferno tá cheio. E a velhinha tava corretíssima. Os Vingadores tentaram separar a briga entre os Eternos e os X-Men e acabaram provocando uma confusão muito maior aí fazendo besteira. Os Vingadores criaram um Celestial e agora o bichão vai julgar a Terra. O planeta inteiro tá pra jogo. Vamos conferir agora o novo capítulo dessa saga, né? Tá maneiro demais. O novo Celestial vai avaliar quem é digno e quem não é. Dependendo do resultado, a Terra pode ser exterminada. Só isso, Zip. E eu já adianto um spoiler. Steve Rogers não passou no teste. Como é que é isso, galera? Sarrafo tá lá em cima? Vai dar ruim pra todo mundo. Vamos entender isso agora. Peter aqui, que saga maneira pra cá. E vocês estão curtindo que eu tô trazendo essa saga aqui, eu tenho certeza. Vocês estão aqui pra acompanhar. Ó, Drug tá no comando dos Eternos agora, é o que tá acontecendo. Não, o Eterno Drug tá no comando, ok? O que ele fez? Ele fez a cabeça dos outros Eternos pra classificar os mutantes como deviantes. A missão dada pelos Celestiais pros Eternos é proteger a raça humana, exterminar os deviantes. Então, pros Eternos agora, comandados pelo Drug, os X-Men são deviantes. Né? Missão dada e missão cumprida, ou seja, os Eternos estão agora em guerra com os X-Men. Para eles, os X-Men passaram a ser uma raça realmente que tem o poder de controlar vida e morte, é o que está acontecendo. Krakoa, que é a ilha dos X-Men, já foi invadida. A colônia mutante de Marte, tem uma colônia em Marte, ok? Essa colônia mutante de Marte foi totalmente aniquilada depois de um ataque do Uranus, que é o tio-avô do Thanos. Magneto bateu as botas, olha o que está acontecendo. Os Vingadores, então, resolveram apelar. Criar um Celestial a partir da carcaça do Celestial morto que eles usavam como base. Tipo, foi com a melhor das intenções, né? O novo Celestial realmente parou a guerra na hora. Só que agora o robozão vai julgar cada pessoa, cada ser humano, mutante, deviante, tudo que vive na Terra, ele vai julgar. Se tiver mais gente indigna do que digna, olha a balança. Se tiver mais gente indigna do que digna, o planeta já era, acabou. E aí? É esse julgamento que a gente vai ver agora nesse vídeo. Mas antes de começar, você tá curtindo essa saga? Você curte esse tipo de conteúdo que eu trago pra vocês aqui no canal? Comenta que é muito importante. E porra, não esquece, né, galera? 3 links aqui embaixo do Embed. Presta atenção, galera. Se vocês não voltarem, a gente não consegue ganhar. E eu preciso muito de vocês, porque não tem pra quem pedir. Ó, a outra galera que tá competindo, eles fazem lives com, porra, 30 mil, 40 mil. E eles mandam todo mundo votar na hora da live. Eu não faço live, eu tenho vocês agora. Se cada um de vocês votar, porra, saco pra eles, a gente consegue, a gente traz esse troféu pra casa. Vocês que votaram antes, vocês colocaram a gente na final e podem votar de novo agora. Que a gente já tá nas 3 categorias, no top 3 de cada um. Agora a gente precisa trazer o troféu pra casa. Conto muito com vocês agora, clicando e clicando lá de novo. É clicando aqui pro link, abre o IBEST, você confirma o voto. Só isso. Dá essa moral, galera. Obrigado de coração. Você não tem noção como, pô, eu fico empolgado com isso. Com a hipótese de vocês trazerem esse troféu pra casa. Tamo junto demais, vamos lá. Mas assim, esse Celestial, ele assumiu o nome de progenitor. Ele não perde tempo, não tem recesso, não tem prazo pra analisar o caso. O progenitor já começa os trabalhos pelo Steve Rogers do Capitão América, né? Nas palavras do Celestial, abre aspas. Você é o sonho de um país melhor, você tentou inspirá-lo por um século. Esse país é o líder mundial e o mundo é o que é. É pior a cada dia que passa, você é um fracasso. Fecha aspas. Galera, Steve Rogers foi julgado indigno. Uma falha, o Capitão América é uma falha. Pô, se ele reprovou na prova, só pensa, se o Capitão América reprovou na prova, imagina o resto do mundo. Pode parar o julgamento agora mesmo, apaga as luzes do planeta, fecha tudo. Não tem condições. Mas mesmo tomando esse choque de realidade, ok? O Steve Rogers segue sendo quem ele é. Ele não mudou. Ele não perde as esperanças, né? O Capitão América diz para os outros que eles vão encontrar uma saída e que ele vai tentar acalmar a população do planeta. Funciona? Infelizmente não. As pessoas estão muito assustadas ainda. Tem até gente colocando a culpa nos mutantes, só para variar, né? Sempre os mutantes. Enquanto isso, olha isso. O Tony Stark tem um plano, sempre ele, né? Derrubar o progenitor e encerrar o julgamento. É típico, né? É o típico plano audacioso do Stark. Só que os Eternos não concordam. Mesmo os Eternos que estavam do lado dos Vingadores. Um Celestial criado ainda é um Celestial. E os Eternos são devotos aos Celestiais. Não tem como eles concordarem com alguém atacar um Celestial, que é como se fosse o pai deles, né? Phastos, que é o Eterno especializado em construir coisas, né? Dá um conselho pro Stark. Se for destruir o progenitor, faça em segredo e faça em segurança. Dica dada, plano que segue. O Senhor Sinistro tá trabalhando com os Vingadores contra a vontade dele. Na surdina, ele envia uma mensagem telepática para os X-Men. O Sinistro explica a vulnerabilidade do progenitor. A meta dos X-Men agora é clara: tombar o Celestial e acabar com esse lance de julgamento. Ninguém quer arriscar uma parada dessa, né? Pô, ainda mais num momento desse.
É nesse momento também que acontece mais uma reviravolta na guerra. Emma Frost, que é a Rainha Branca, casca grossa pra caramba, mexeu os pauzinhos e conseguiu novos aliados pros mutantes. Adivinha quem cruza os portões de Krakoa pra oferecer ajuda contra os Eternos? Os Deviantes. Sim, senhoras e senhores, olha isso, olha aí. Os Eternos não classificaram os mutantes como deviantes agora? Os Eternos não fizeram isso? Vocês mutantes pra gente, agora vocês são deviantes, né? Tá todo mundo no mesmo barco. E os deviantes são claros, se eles conseguiram usar os teleportadores de Krakoa, é porque as duas raças compartilham a mesma assinatura genética. Né? Ou seja, sabe? Porque pra entrar em Krakoa precisa passar por aquela assinatura genética e tal, né? Deviantes e mutantes vão lutar lado a lado contra o extermínio. Ou seja, os dois realmente têm uma assinatura genética parecidíssima, não foi igual. Então, com Vingadores, X-Men e Deviantes planejando destruir o progenitor, parece mesmo que o Celestial não tem chance. Só que existe uma possibilidade, né, da reação em cadeia, da destruição do progenitor, aniquile todo o continente norte-americano. Ou seja, vai pro saco. É isso que tá segurando Tony Stark dessa vez. Nem ele é tão confiante a ponto de correr esse risco. Imagina, pô, destruir todo o continente dos Estados Unidos pra cima, né? Aí então, Sina, a mutante que prevê o futuro, afirma que não vai dar problemas, que isso não vai acontecer. Ela diz que é seguro, tipo, confia, confia. Os X-Men confiam, né? Os X-Men deixam os Deviantes na defesa de Krakoa e fazem um ataque surpresa contra o Celestial. Os Eternos que estavam do lado dos Vingadores entram em modo automático para proteger o progenitor. Isso tá no DNA dos Eternos, né? É a terceira diretriz deles, proteger os Celestiais. Independe da vontade dos Eternos. Então agora a treta acontece entre Icarus, Ajak e outros contra os X-Men. Tony Stark tenta apaziguar, tenta avisar que o Celestial pode explodir e tal. Só que a Jean Grey consegue. Ela neutraliza o módulo de energia do progenitor. É o fim do Celestial? Sim, só que, digamos que Sina se enganou. Quando o progenitor tomba, ele gera uma reação em cadeia devastadora. Uma explosão colossal. X-Men, Eternos, Tony Stark são vaporizados instantaneamente. Cidades inteiras são arrasadas. É um banho de sangue sem igual. Morre muita gente nessa detonação. Ou será que não? Progenitor vive. Sina estava certa nesse ponto. Não houve consequências. Ninguém morreu mesmo. Toda a batalha, toda a devastação nunca aconteceu. X-Men, Eternos e Vingadores estavam naquele momento dentro da mente do Celestial. Isso foi um teste, né? Tipo, um grande teste. Isso foi um julgamento. E eles falharam. Toda aquela galera que estava nas cidades atingidas também vivenciou isso. E sabe o erro que os heróis iriam cometer. Ou seja, estava todo mundo dentro da mente Celestial. O Celestial estava testando todo mundo. O progenitor fala de novo. Ouçam, pessoas da Terra. Seus heróis se acham deuses acima de qualquer julgamento. Agora vocês percebem que eles estão errados. Seus dias estão contados. E fecha aspas. O progenitor continua com o julgamento dele. Entre os mutantes, né, Rainha Branca, Sina e Mística recebem uma avaliação indigna. São reprovados. Mas o Celestial também dá a primeira classificação positiva. É dedão pra cima, né? Curtida pro líder dos Deviantes. Olha isso que eu falei pra vocês. Vocês perceberam? O líder dos Deviantes ofereceu ajuda aos mutantes e recebeu então um julgamento positivo. Justo os Deviantes, todo mundo vê eles como mauzão, né? Agora, vamos lá, cá entre nós. Esse progenitor tá meio devagar, né? Pô, concorda? Como é que ele vai jogar bilhões de pessoas na Terra nesse ritmo? Ele não completa isso 24 horas, nem a pau! Só tô dizendo isso aí, isso fica pra nós dois aqui. Bom, Tony Stark joga a toalha. É impossível derrotar o progenitor. A única chance do planeta é mesmo passar o julgamento como um todo, concorda? O Steve Rogers acredita que o mundo tem grandes chances se todos trabalharem juntos, né? Se todos formarem um só povo unido. A partir dessa sugestão do Steve Rogers, a Cersei tem uma ideia. Convocar a ajuda de um Eterno com o poder de manipular corações e mentes. O nome dele? Star Fox, o irmão do Thanos. Olha o que está acontecendo. Mas será que isso não é trapaça? Vale a pena tentar dar um migué no Celestial, tipo um jutsuzinho do Naruto? Cadê o Doutor Estranho numa hora dessa? É pra dar migué? Bem, agora que entra a sua opinião. O que você faria pra salvar o mundo nessa situação? Você acha que o mundo passa? Você acha que o mundo tem mais indigno ou digno? Você tem todos os recursos dos X-Men, dos Vingadores e até dos Eternos. O que você faria? Comenta aqui embaixo. Mas não esquece, dá um voto pra gente no IBEST. É só você fazer isso. É clicar e clicar lá de novo. Com isso você pode garantir o troféu pra gente, pra nós aqui, pra nossa fandom. Porra, é bom demais saber que eu posso contar com você. E se você votar, isso pode acontecer. Você tem esse poder pra caramba. Obrigado. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar essa saga.
Vamos ver o que vai acontecer na próxima edição. Eu leio e trago pra vocês. Vocês não vão conseguir acompanhar quadrinhos em nenhum outro canal. Só aqui. Então tamo junto sempre. Você precisa estar com o sininho. Senão não adianta, você não vai saber. Tamo junto, até o próximo. Valeu, fui!